Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lisiane Marquezini e esta é a leitura do mapa. Para quem quiser estar participando aí e ver o seu mapa aqui na playlist de leituras de mapa pública, me chama no contato que tem aqui na descrição do vídeo. Eu vou estar pedindo para preencher um formulário e em seguida, no decorrer das semanas, o mapa vem aparecer aqui no canal. Quero convidar também a todos a seguir no Instagram e agora seguir no TikTok. No TikTok a gente tem consultas de tarô, a gente tem leituras de tarô para todos os signos semanais, não deixe de seguir. Aproveita e compartilha o vídeo, curte para ajudar o canal a crescer, para ajudar a monetizar também o canal. Isso é mega importante para mim e isso define também a frequência com que eu consigo estar com vocês aqui. Hoje nós vamos ver então o mapa da pessoa que a gente vai chamar de Maria, certo? Eu ando um tanto quanto sem criatividade para elaborar nomes poéticos, mas daqui a pouco a gente consegue resolver isso. A Maria, então, é uma escorpiana e é impressionante como o pessoal de Escorpião, né, gosta do autoconhecimento, gosta de entender o que está acontecendo. Escorpião é um signo de crises, né? E de crise em crise ele se torna mais inteiro, ele se torna mais completo. E acredito eu que seja por isso que seja as pessoas mais plutônicas ou escorpiões mesmo, sejam os mapas que eu mais recebo aqui. Então vamos lá. A Maria, ela tem uma lua em Libra com o Sol em Escorpião e esse Sol está conjunto ali com Plutão e Vênus. Então vamos começar a entender aqui um pouquinho do que pode estar acontecendo com a Maria, certo? Lembrando que a gente tem uma vida inteira para exercer o autoaperfeiçoamento, para se melhorar. O mapa, ele não define o grau de consciência da pessoa, ele fala os desafios, mas muitos desafios a gente logo muito cedo na vida consegue dar um jeito, consegue reavaliar, refazer, reviver, reformular, certo? A Maria, como emoção principal, ela busca um equilíbrio, ela quer harmonia nas suas emoções. Esse é o seu lugar de paz, quando ela se sente em harmonia, quando ela se sente que tudo está em equilíbrio, em paz. Normalmente Libra é um signo que não é dado a brigas, não é dado a tumultos, não é um signo que grita para defender suas verdades. Muito pelo contrário, Libra, ele é um signo que muitas vezes, para manter a paz, ele acaba aceitando coisas que vêm do outro, que mesmo que não o favoreça, mesmo que seja injusto. Libra é um signo que, na sua vertente mais pesada, né, no seu lado mais sombrio, ele pode se sabotar, ele pode se anular em prol de uma harmonia ou de algo que ele acredita que seja harmônico, né? Então, nas suas emoções, que a Maria tem? Ela tem essa necessidade de harmonia, de equilíbrio, de uma coisa suave, essa é uma necessidade emocional, é onde ela encontra abrigo, é onde ela encontra nutrição, que é importante para a sua vida. Entretanto, a Maria pode ter uma certa dificuldade em reconhecer essas necessidades, porque a gente tem outros aspectos aqui que podem dominar, e a Lua está fazendo aspectos muito fracos, assim. A Lua está quase que num isolamento, então parece que as suas necessidades emocionais acabam
talvez não pesando tanto, não tendo tanta importância assim conscientemente, né? Pode ser que Maria tenha uma dificuldade extrema em entender o seu próprio fluxo. E aí vamos entrar então com o Sol, né? O Sol, Vênus, Plutão, todos eles ali muito próximos, todos eles fazendo uma conjunção na casa 2. A casa 2 é a casa de Touro. E quem a gente tem ali? Escorpião. Ou seja, Escorpião é o oposto complementar de Touro. E um está na casa do outro. E isso pode tornar esse signo Escorpião bastante forte, porque ele vai pegar as características de Touro e viver intensamente. Então aqui na casa 2, assuntos como os meus recursos são importantes, são tratados de forma escorpiana, né? Assuntos como a minha segurança material, emocional, são tratados de forma escorpianas. Com Plutão ali, eu posso ter uma sensação muito forte de perigo, um perigo assim da minha existência, como se eu precisasse defender a minha existência. E essa sensação de precisar defender a minha existência, ela pode acontecer como uma ameaça mesmo, mas a Maria pode vir a apresentar isso, né, na sua rotina, na sua vida, no seu mundo, como algo que ela pode parecer ser muito apegada à própria imagem, ela pode ser muito apegada a valores materiais, ela pode ser uma pessoa extremamente apegada a defender o seu lugar, as suas questões. Ela pode ser uma pessoa extremamente territorialista e, obviamente, tudo isso inclui também os ciúmes, inclui também a possessividade, pode ter bastante manipulação, tanto vindo da Maria quanto vindo de outras pessoas. E aqui a gente tem um aspecto conflituoso, né, entre a maneira de agir e a essência da pessoa. Então, a Maria pode ser uma pessoa muito forte para se demonstrar, muito forte para se posicionar, porque com Marte na casa 5, Marte na casa do palco, Marte na casa da maneira como eu me expresso, com a maneira como eu brilho, essa é uma pessoa que ela está muito pronta para agir, em se mostrar, em mostrar o seu palco, mostrar o que ela tiver que mostrar. E esse conflito pode tornar as coisas bastante confusas, principalmente para as pessoas que estão perto da Maria, porque na hora de agir ela pode demonstrar um total desapego, uma frieza, isso misturada com um fervor, uma urgência. Então ela pode ser uma pessoa que na hora de defender-se ela demonstra uma veemência, um fervor, uma certa intolerância e agir de forma muito friamente, como se ela não se importasse, como se ela não desejasse. E isso pode vir de conflito justamente para esconder a sua casa 2, quando ela se sente ameaçada. Ela pode agir assim com bastante frequência. É uma quadratura que a gente tem aqui na forma de agir com a essência. E isso pode ser bem impulsivo. Maria pode sentir, quando ela sentir uma ameaça, quando ela sentir alguma coisa, e não necessariamente que exista uma ameaça, e não necessariamente que existe algo ali real. Ela pode ter essa sensação e com essa sensação ela começa a agir impulsivamente. Mas por que ela sente uma ameaça? Vamos pensar que com Plutão tão próximo ao Sol, ela pode sentir tudo muito intensamente. E com esse Marte na casa 5, ela pode sim ser uma pessoa que não dá tempo para o racional agir.
Ela pode ser uma pessoa que ela oscila entre duas coisas. Quando ela se sente ameaçada, ela pode se deprimir, ficar chateada, se esconder e até mesmo se auto-sabotar. Pela lua em Libra, é uma lua que quer equilíbrio, então ela pode achar que precisa, né, deixar para lá para manter um equilíbrio, e em outros momentos ela pode partir para a defesa com unhas e dentes e atacar sem pena, demonstrando a maior frieza. E esse demonstrando a maior frieza pode acabar afastando pessoas ou situações que ela não gostaria de afastar, ou que ela não gostaria que aquilo tivesse acontecido. Então a Maria, ela pode ter esse sentimento muito forte dentro dela, como se fosse uma ameaça constante. Mas como a gente já não vive mais nos tempos de antigamente, né, que a gente talvez era ameaçado por animais e tal, hoje a gente vive na civilização, então a gente adapta as nossas ameaças para os tempos atuais. Então, coisas que causaria mal-estar em outra pessoa, ou que talvez, né, a pessoa se sentisse um pouco desconfortável, mas nada assim muito gritante, para Maria pode ser extrema, pode ser extremamente devastador. E a gente tem ali também, junto com essa conjunção, a gente tem Vênus, ou seja, a Maria, ela pode oscilar entre ter uma autoestima boa em alguns momentos, em outros momentos nem tanto, né? Mas ela curte o apego, ela curte essa intensidade, ela curte o se entregar, ela curte também esse lance territorialista, e ela protege os seus, ela protege os seus amores, ela, sabe, briga, ela defende e se entrega intensamente, e ela gosta disso. Entretanto, aqui a gente tem realmente um conflito entre a forma de agir e a essência e o que é importante para a pessoa. Então a Maria pode, né, em momentos da vida, se deixar levar por sentimentos que ela se sinta ameaçada e começar a agir friamente, impulsivamente, demonstrando essa frieza toda. Isso pode acontecer bastante com a Maria. Inclusive, nos seus relacionamentos, né, no amor, nos seus valores, ela pode ser uma pessoa que briga muito, né, que se posiciona muito. E ela pode ter uma tendência a realmente agir de uma forma muito original dela, muito diferente, mas também a virar as costas. Ela pode virar as costas com muita facilidade e está mais disposta a agir em nome de um grupo, em nome de outras pessoas, do que para defender o seu amor. E isso vai acontecer quando ela se sentir acuada, quando ela se sentir ameaçada, quando ela se sentir desvalorizada. Isso pode acontecer muito fortemente. A forma de crescer de Maria está muito ligada com essa conexão toda, sabe? Parece aqui que a forma de agir mesmo é uma coisa que está ali pegando Maria de jeito, como se ela estivesse realmente precisando aprender a ter mais paciência na hora de agir, e nem se deprimir, né, e nem se deixar abalar, e nem agir com impulsividade. Ela veio com a missão de encontrar o seu eu no outro, certo? Como que Maria consegue, né, então, chegar nesse denominador? Gente, é preciso terapia, né? Muita terapia, muito entender. É preciso entender também em que momento esses sentimentos foram gerados, em que momento esses sentimentos foram criados, e a cada situação que Maria sofre, que talvez sinta sua existência ameaçada, seu território invadido, ou se sinta desvalorizada, é importante que ela reflita muito sobre isso e vá muito além da situação que ela está vivendo no momento, sabe? É importante que ela pegue e olhe para a situação que ela está vivendo e tente buscar no seu passado, na sua infância, onde está aquele sentimento que ela vai encontrar, entende?
Em que momento ela aprendeu que aquilo era desvalorização? Em que momento ela aprendeu que aquilo não era oportuno? Sabe, nas situações corriqueiras, né, a gente não sabe como Maria entende a ameaça, se é num nível elevado, se não é, mas a cada situação que se apresenta a ela precisa ir muito além da situação. Ela precisa fazer um questionamento interno, sabe? E procurar entender o que ela aprendeu na sua infância, o que ela recebeu, que ela cultiva esse sentimento. Porque, no fundo, o que Maria tem é um histórico de aprendizado familiar. Então, tudo que hoje talvez ela esteja vivendo, tudo que ela esteja vivendo hoje, está amparado justamente no seu aprendizado, no que ela recebeu, no que ela já teve, certo? Aqui é bem importante perdoar, aqui é bem importante abrir mão dos medos. Mas como que eu vou abrir mão dos medos, né? É justamente entendendo que talvez lá atrás uma situação me ameaçava, mas hoje não mais. Entendendo que passei de fase, agora eu não preciso mais me proteger desta maneira, porque a autopreservação e a autoproteção pode dar a Maria essa impulsividade. E, no fundo, ela é uma pessoa que precisa de equilíbrio, de harmonia, de paz, para conseguir encontrar o seu eu maior. O problema é que, com esse apego, com essa intensidade, e na forma de agir com esse Marte em Aquário, ela pode passar a impressão que não está nem aí, ela pode passar a impressão que não se importa, ela pode passar a impressão de ser uma pessoa urgente, nervosa, e essa pode ser uma reação automática de Maria, como se ela tivesse justamente colocado no mais extremo automático. Eu senti uma ameaça, eu nem penso, eu só ajo. Então aqui é realmente procurar seu histórico de tristeza, de traumas, de desassossegos, para conseguir encontrar, sabe, em situações corriqueiras. Eu me senti mal aqui em algum momento, por quê? O que em mim despertou esse sentimento? Onde em mim isso nasceu? E claro, eu não estou falando de relacionamentos tóxicos aqui, tá? É óbvio que se eu estou num relacionamento tóxico, eu sou agredida, eu sou violentada ou eu sou ofendida, é óbvio que não tem o que questionar, eu tenho que sair daquilo, eu tenho que me impor, eu tenho que me posicionar referente a essa situação. Aqui eu estou falando de situações em que para Maria pode parecer uma ameaça, mas depois quando ela para, ela pensa, sabe, no decorrer do tempo, ela vê, mas não era. Não era, sabe? Eu meti o pé pelas mãos, eu errei, não foi interessante, né? E aqui a gente tem essa missão, justamente, dela encontrar ela no outro, dela entender como o outro ativa ela. E aqui a gente está falando de relacionamentos saudáveis, a gente está falando de relacionamentos que valem a pena. Com essa quadratura, Maria pode sim ter uma tendência a procurar relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não vão nutrir ela, mas ela também tem posicionamentos que a tornam muito capaz de viver bons relacionamentos, né? Então, e se Maria estiver, por acaso, vivendo um relacionamento tóxico, mais que nunca ela precisa entender por que ela se mantém nesse padrão, por que ela fica com isso, né? O que nela mantém isso? E aí é a questão de se perguntar, por que eu me conecto com esta pessoa? O que em mim me conecta nessa pessoa? O que nesta pessoa me alimenta? Porque às vezes ela pode se dar de conta, e aqui eu não estou dizendo que ela está vivendo isso, e eu não estou dizendo que, né, eu não conheço Maria, a gente não chegou a conversar, ela preencheu o formulário, e então estamos vendo aqui, né, gente, perdi o fio.
que ela pode escolher relacionamentos tóxicos, mas também ela pode escolher bons relacionamentos. Ela tem ali um aspecto positivo com Júpiter, né, que é Vênus e Júpiter, e isso dá a ela um bom direcionamento na hora de escolher posicionamentos. Outra coisa aqui que pode acontecer com a Vênus na 2 e Júpiter na 6, né, ela pode sentir que a sua autodefesa, que a sua autoproteção, que a sua necessidade financeira está em desarmonia com a maneira como ela age nas suas rotinas, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos com os colegas. Pode ser uma pessoa que acaba sendo muito generosa ou dando muito de si no trabalho, ou não sendo tão organizada na sua casa e coisas do jeito, ou ser muito expansiva também, e isso pode de alguma maneira prejudicar a sua autovalorização, principalmente a autovalorização financeira, certo? Então a gente tem aqui também um aspecto entre Saturno e Júpiter que nos fala também muito disso, como se Maria não se sentisse na hora de conversar, na hora de trocar ideia ou na hora de conviver, é como se isso fosse um conflito com a sua rotina, como se o seu pensamento não tivesse de acordo com a sua rotina. Talvez a sua rotina, ela não consiga adaptar a sua rotina aos seus pensamentos. Isso pode acontecer principalmente com Urano ali, casa 3, quase pegando casa 4, né? É uma dificuldade em fazer com que o racional coopere com a rotina, como se eu criasse a minha rotina, né? Talvez crio a minha rotina, mas eu não consigo seguir a minha rotina, especialmente se tratando de Júpiter, que é expansivo, que é gigante, né, e quer saber de liberdade, quer saber disso, quer saber daquilo. O problema de Saturno ali na 13, ele deixa a pessoa muito séria, muito focada, mas isso não necessariamente vai condizer com aquilo que a pessoa consegue fazer nas rotinas. Entretanto, tudo isso, né, são coisas que a gente aprendeu em algum momento e que a gente trouxe para essa vida, trouxe para a vida adulta. Aqui a gente tem Urano também de casa 3, casa 4. Maria provavelmente é uma pessoa genial, entretanto, na sua genialidade, especialmente com Saturno ali, ela pode ser uma pessoa totalmente incompreendida, o que torna a sua necessidade de autopreservação ainda muito maior, o que pode tornar ela muito mais ciumenta, porque ela pode ter aquela sensação de que ela é incompreendida, que ela não consegue se comunicar, ela pode ter aquela sensação que ela fala grego, né, num bom português. Ela pode ter a sensação que ninguém a ouvirá. Isso pode ser bem marcante, mas, né, Maria, às vezes a gente convive com pessoas ou se coloca na situação de conviver com pessoas que não vão nos escutar, mesmo que a gente falasse o melhor português do mundo. E essas pessoas não vão nos escutar porque simplesmente são pessoas tóxicas. Eu não sei se esse é o caso, mas se você sente que não está sendo ouvida, se você sente que não é ouvida, não é prestigiada no seu intelecto, na sua maneira de se expressar, sabe, na sua comunicação, é importante avaliar se de repente você não está dando chance para uma pessoa que talvez não vale a pena. Isso tanto vale para amizades, como para trabalhos, como para relacionamentos, certo? Vale para tudo, porque um lugar que não pelo menos um lugar ou uma pessoa que pelo menos não tenta entender o meu eu, é uma situação que não vai me nutrir, não vai me fazer bem, não vai, sabe? E aqui tem muito disso, tem Quiron, Lilith em Gêmeos, como aquilo que ela entrega para o mundo. Ela pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade de se comunicar e tem muita falta de confiança na sua comunicação, no seu intelecto. Ela pode se sentir extremamente rejeitada intelectualmente.
com Urano na casa 3, 4, é possível que exista uma genialidade ali, existe uma pessoa que fala coisas que ninguém fala, que vê coisas que ninguém vê, sabe? Ela consegue ver totalmente fora da curva, totalmente novo, totalmente inovadora, e não necessariamente que as pessoas ao seu redor vão entender. Às vezes as pessoas não vão entender, mas o respeito é muito importante, né? E a gente sabe quando alguém que está perto da gente é válido ou não, quando essa pessoa se esforça para tentar nos entender, quando essa pessoa tenta, sabe, nos entender. A partir do momento que a pessoa não faz a menor questão de me entender e ainda por cima usa os meus sentimentos, as minhas ideias, o que eu falo contra mim, é sinal que realmente não é uma pessoa que vale a pena. E não que essa pessoa seja ruim, ou que essa pessoa, sabe, não necessariamente que a pessoa seja ruim. Às vezes é só uma pessoa machucada, querendo machucar os outros, como um dia foi machucada. Pode ter sido uma pessoa que teve uma infância onde também não foi ouvida, onde também não foi amada, e aprendeu a ser um adulto que vai devolver isso para outras pessoas. E com isso eu digo assim, é muito importante para você, Maria, com esse Marte de casa 5, não ser essa pessoa que talvez vai julgar, vai, sabe, condenar, vai ser uma pessoa difícil, ou que vai impor a sua vontade de qualquer maneira, porque talvez tenha recebido isso, né? É bem importante se posicionar com humanidade, com respeito, e essa é uma pessoa que pode brigar muito pelo seu espaço. Com esse Marte de casa 5, eu brigo pelo meu palco, eu exponho o meu palco e eu defendo o que é meu. Tem muitos planetas ali na casa 2, só que aqui a necessidade é o equilíbrio, é a harmonia, é a paz, é a falta de conflitos, é uma lua em Libra, né? Aqui eu posso realmente precisar disso para me sentir completa, para me sentir viva, para me sentir pertencente. E isso pode atrapalhar bastante o meu racional, porque o Urano ali me torna uma pessoa muito nervosa, muito agitada, muito ansiosa, com muita pressa, e Saturno ao mesmo tempo me tranca. Pode dar uma grande dificuldade de confiar em si mesmo. É bem importante exercícios de respiração, terapia, sabe, autoconhecimento profundo, entender a raiz das suas dores, entender como você sente o outro, como você sente que o outro te atinge, entender aonde aquilo se originou. Isso vai te trazer respostas maravilhosas e muito importantes para você encontrar esse equilíbrio, essa paz. Então aqui nesse mapa a gente vê isso, uma pessoa forte, extremamente forte, mas que talvez não confie na sua força, não confie nos seus pensamentos, não confie no seu raciocínio. Ela pode ter sido uma pessoa que foi extremamente rejeitada pelo que pensou, pelo que acreditou, pelo que, sabe, pelo que tentou expressar. Ela pode ter sido uma pessoa que ali no seu meio familiar, seus parentes, seu bairro, de certa forma foi rejeitada, não foi respeitada pela sua presença, pelo quem ela é. Ela é uma pessoa com lua ali na casa 1, quase caindo na casa 2. Ela é uma pessoa que sente uma necessidade também de se sentir valorizada, de se sentir importante, de sentir que a sua autoestima não é abalada, né? Ela pode sentir que quando isso acontece, seu mundo rui, né? Seu mundo desaba, mas é bem importante voltar ao passado e tentar entender em que momentos isso ficou tão forte, isso ficou tão evidente, quais as dores que você tem. Converse com você mesmo ou com uma ajuda psicológica ou uma terapia sobre esses medos que você teve, sobre essas coisas que aconteceram com você. Porque dentro dessas coisas, dentro dessas dores está o teu tesouro, o teu maior tesouro, entende? Aqui a gente tem o ascendente em Virgem e justamente Mercúrio na casa 3.
A comunicação é importante para você, você precisa disso. Isso é um ponto, isso pode ser um ponto de libertação. Com Saturno em Sagitário, você pode estar alimentando crenças totalmente erradas. Você pode ser uma pessoa com muita dificuldade de lidar com a liberdade, com as crenças, com aquilo que você deseja. Você pode ter dificuldade em sonhar, em querer algo mais. Mas isso vem de uma dificuldade também de enxergar o seu próprio potencial. Porque de alguma maneira, em algum momento da vida, provavelmente na infância, você viu o seu potencial sendo negligenciado, sendo desvalorizado, sendo massacrado, e você levou isso como uma verdade sua. Aquilo que você viu, talvez seus cuidadores, né, fazendo com os seus talentos, é bem provável que hoje você esteja fazendo com você mesma. Então é necessário você voltar a esse tempo e poder ver essas histórias tristes que você viveu, essas histórias de possíveis repressão, de possíveis desdém. Você precisa aprender a olhar essas histórias com outros olhos, de outra maneira, com a ajuda de perdão, perdoando o que precisar ser perdoado, entendendo que seus cuidadores, seus pais, seus irmãos deram aquilo que tinham, e principalmente entendendo que antes deles fazerem mal a você, eles fizeram mal a si mesmo, né? O que eles deram a você é o que eles estavam no fundo dando a si mesmo. E mais que isso, é importante que você perceba se o que você está dando aos outros é o mesmo que você está dando para si mesmo, especialmente com Marte na casa 5, que é a casa dos filhos. Além de ser o palco, a maneira como a gente expressa nossas verdades, e Marte é um planeta muito agressivo, é o senhor da guerra. Então, talvez você seja uma pessoa que expresse suas verdades com muita veemência, com muita, até mesmo com uma agressividade velada, uma agressividade, talvez, não uma agressividade de violência física, mas talvez você seja uma pessoa dura na hora de expressar o que você quer. E, no fundo, essa forma de agir pode estar sendo altamente sabotadora. E vendo o teu mapa, a gente vê que é uma coisa que você sofre muito com isso, mas quem recebe também sofre, especialmente os filhos, né? Então, é bem importante poder voltar, ver onde essas feridas foram causadas e aprender a ver aquele momento de outra maneira, com outros olhos, de outro jeito. Certo, Maria? Isso é libertador, isso faz com que você entre em sintonia com a melhor versão do seu mapa. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa boa, mas é uma coisa útil. Acredite em você, seu mapa é lindo, tem desafios, também tem muitas virtudes. Tá bom, Maria? Convido vocês a deixarem comentários bonitos para Maria, sejam educados, sejam leves, sejam suaves. Vocês também podem compartilhar histórias de como se identificam ou como superaram algumas coisas. Não deixem de enviar o vídeo para alguém que vocês sentem que pode fazer a diferença, entender certas coisas. Curte. E venham conhecer ali o meu TikTok para ver as previsões dos signos, as leituras. Gente, tô treinando nas palavras. Ver as leituras dos signos que tem todas a semana. Eu espero que vocês gostem. Quem tiver interesse, então, em ver o seu mapa publicamente aqui com o nome alterado, no anonimato, me chama no WhatsApp e depois eu vou passar para preencher um formulário. E aí é aguardar. Quem quiser uma leitura particular, que daí é bem mais rápida, normalmente na mesma semana, me chama no WhatsApp também, que a gente conversa sobre leituras privadas, onde elas não ficam públicas. É sempre muito bom a gente conseguir entender
coisas da gente que a gente precisa para ter qualidade de vida, onde a gente possa reformular, refazer, reescrever a nossa história de uma forma mais bonita para que a gente viva melhor, tá bom? Acho que é isso. Eu fico aguardando os comentários de vocês, as curtidas de vocês, e para quem tiver interesse, entre em contato, vamos marcar uma sessão astrológica, sim, vamos aí entender o que existe na gente para que a gente possa se conectar com o que existe de melhor em nós mesmos. Muito obrigada a todos que ficaram até o final e uma linda semana.